A paz do Senhor, meus irmãos, iniciando mais uma aula prévia da Escola Bíblica Dominical. Título da nossa lição: a fragilidade humana é a soberania divina, os sofrimentos é a restauração de Jó. Mais uma vez, destaco a prévia do primeiro trimestre de 2021, onde nós estaremos falando sobre o verdadeiro pentecostalismo, a atualidade da doutrina bíblica sobre a atuação do Espírito Santo, e o pastor Ezequias Soares será o comentarista da lição do primeiro trimestre de 2021. Aguarde. Queridos, lição de número 11, a teologia de Eliú, o sofrimento é uma correção divina? É um tema muito apropriado para os nossos dias e é isso que nós vamos debater. 3 tópicos estão a se destacar: o sofrimento como uma forma de revelar Deus. 2, o sofrimento como um meio de revelar a justiça e a soberania de Deus. E 3, o sofrimento como um instrumento pedagógico de Deus. Leitura bíblica em classe, caso você não tenha a revista dominical, se encontra nessas referências que está aparecendo aí na tela. É Jó capítulo 32, Jó capítulo 33, eu acrescentaria Jó capítulo 35, mas o comentarista não colocou, já colocou 34, 36 e também o capítulo 37, irmãos. Faça uma leitura, tá, de todos esses capítulos, 1, 2, 3, 4, 5, 6 capítulos de Jó, para que você tenha ciência do que vai argumentar este personagem em destaque, o Eliú. Vamos lá. Texto áureo, o comentarista colocou a sua referência em Jó capítulo 36, versículo 15, onde eu vou destacar 2 palavras. Ao aflito, livra da sua aflição, e na opressão se revela aos seus ouvidos. Eu destaco a palavra livra, que quer dizer tirar, despir-se, enviar para outro local. E a palavra livrar no hebraico, irmãos, tem mais essa conotação de fortalecer ou fortificar. Não somente tirar de um local para o outro, como se tira um sapato. Não. Deus nos fortalece e fortifica. Esse é o livrar de Deus. E também destaca a palavra ouvido, que no hebraico é ozen. A palavra é usada, irmãos, metaforicamente como um instrumento de obediência. Veja o que diz Jeremias: os desatentos são identificados como tendo ouvidos incircuncisos. A verdade prática: o sofrimento não deve ser visto apenas sobre o aspecto, destaque esse, punitivo, mas principalmente educativo. Aí nós vemos um balanço da questão punitiva, da questão curativa, corretiva, tá? Abra sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 5. É o caso daquele jovem que estava tendo relação com a madrasta do seu pai, e o apóstolo Paulo, ele dá uma sentença que para alguns é muito bruta, mas vejam só, aí está em consonância com a nossa verdade prática. O apóstolo Paulo, quando viu aquela situação, reclamou de que aquela igreja não havia dado a punição apropriada para aquele rapaz. Ele disse o seguinte: entregue esse jovem a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Sabe o que o apóstolo Paulo está fazendo ali, irmãos? Ele está excluindo aquele rapaz do seio da igreja, para que ele sinta já as dores daquela exclusão e venha realmente a se converter. Esta é, vamos dizer assim, a posição do apóstolo Paulo quando da questão de punir, mas objetivando a questão da cura, para que aquele rapaz viesse se converter realmente. Irmãos, Eliú agora ele vai trazer a sua abordagem. Nós já vimos na aula passada que Jó, encerraram-se as palavras de Jó, no versículo 40. Esse Eliú, irmão, ele vai se intrometer-se na sequência lógica e assim deteriorar a simetria e destreza do argumento. Por que ele fala? O que ele vai acrescentar? Há muitos debates que apontam a fala de Eliú como positiva, mas também há aqueles que defendem de forma negativa a sua participação, e até no cânon sagrado. Mas nós vamos compreender nesta aula a sua participação. Esta, irmãos, se nós fizermos uma comparação com o Eliabe, com Zofar, com Bildade, nós vamos ver que esta foi a melhor resposta que um ser humano poderia dar.
mesmo que incompleta. Mas Eliú, ele se destacou, tá? As melhores respostas humanas são incompletas, pois não conhecemos todos os fatos. Ele se aproxima de dar uma resposta satisfatória para Jó naquele debate, mas mesmo assim é insuficiente. Só no capítulo 38 é que nós vamos ver o Todo-Poderoso dando aquela resposta que Jó tanto almejava. Acrescentou que o sofrimento não tem a finalidade apenas de punir, como nós já ratificamos na verdade prática, mas também de corrigir-nos e restaurar-nos e mantermos no caminho certo. Há muita verdade, irmãos, no discurso de Eliú, mas também muitas falhas. Ele estava persuadindo a Jó a olhar para o seu sofrimento de uma perspectiva diferente e com um propósito maior. Nisso, Eliú, ele vai bem, ele vai acertar. Olha esse título, um jovem com ideias de gente grande. Alguns acreditam que os diálogos de Eliú foram inseridos posteriormente na narrativa. Isso aí é o que defende os teólogos liberais, não fazendo parte da redação original. Quem assim fala e defende vai da ideia de que Eliú não aparece no prólogo e na parte dos diálogos, e ainda destaca contra a autoria de Eliú, a diferença de que a linguagem e estilo, mas isso, irmãos, é um reflexo de quem fala. Eliú, ele deixou a sua personalidade a realmente falar ali, e aí nesse caso não há nenhum erro. O fato de que em alguns lugares Eliú parece ter lido os argumentos dos amigos em vez de tê-los ouvido. O nosso posicionamento, irmãos, somos a favor da autenticidade dos discursos de Eliú, e os mesmos fazem parte da redação original do livro. É compreensível a ausência no prólogo, pois ele era o mais jovem, e ele deixou isso bem claro. Seu papel era mais de ouvinte do que expositor, por isso não interveio nos debates promovidos pelos maiores. Nós estamos, você pesquisa aí na internet, e algumas figuras, você vê ali os três amigos sempre falando, mas eu acredito, irmãos, que ali haveria espectadores muito maiores, e Jó estava diante de uma grande plateia, e Eliú achou por bem também falar. E a maioria das imagens que nós observamos são de três dos seus amigos falando, e Eliú, até algumas figuras você encontra Eliú assim no canto, mais destacado, você até vê quatro. Nós não vimos na aula passada que os jovens, aquela ralé do povo esbarrava em Jó, então Jó, ele estava diante, eu creio, diante de uma plateia, ali vendo aqueles horrores que ele estava passando. O argumento de que Eliú não acrescenta nenhuma contribuição, irmãos, ao livro, cai por si só, quando se observa que seu ponto de vista sobre o sofrimento é distinto daquele exposto pelos seus amigos. É também seu conceito de Deus é mais elevado do que eles, porque os seus amigos haviam apresentado um Deus muito distante, mas Eliú agora, ele não chega a chamar Deus de meu pai, mas identifica Deus como Criador, e ele é o mais próximo, assim vamos dizer, numa questão de comunhão com Deus, não tanto quanto Jó. Causa uma estranheza, irmãos, que Jó não responde ao discurso e que a intervenção de Deus se siga sem referência às palavras de Eliú. Talvez a própria presunção de Eliú tenha sido a causa dele receber a indiferença como resposta. Então, nem Jó, nós já vimos na aula passada que Jó encerrou-se as palavras de Jó, e nem o próprio Deus vai refutá-lo. Então, nós vemos ali uma certa indiferença. Eu falo e você ele desdenha da minha resposta. Veja que interessante, irmão. Seu discurso tem um total de 4 capítulos. Vai do capítulo 32 ao capítulo 37, onde expõe meticulosamente toda a sua argumentação. O trecho de Eliú, irmãos, é maior do que 12 outros livros do Antigo Testamento e 17 dos 27 do Novo Testamento. O primeiro discurso compreende do capítulo 32 ao 33, o segundo discurso é o capítulo 34, o terceiro é o capítulo 35 e o quarto e último discurso de Eliú é o capítulo 36 e 37. Irmãos, o significado do nome de Eliú, meu Deus é Ele.
Buzita, descendente de Buz, filho de Naor, irmão de Abraão. Nós vamos ver que somente Eliú recebe a descrição de sua genealogia. Isso para quê? Para dar uma credencial maior à sua fala, porque nós já vimos que ele é o mais novo. Essa genealogia é mais completa do que qualquer outro personagem do livro e o identifica como alguém mais próximo de Jó do que os outros. E nós vamos ver que os antepassados de Eliú, Buz, é mencionado como o irmão progenitor de Jó, de Uz, ou Uz sem o H. O que Eliú diz de correto? Por que Deus não repreende? Na verdade, o discurso de Eliú foi mais ameno do que os seus outros companheiros, mas também está errado. Nós vamos ver isso daqui a pouco. Porque Deus diz que Jó é quem falou o que era correto. Isso na conclusão. Está errado em relação a Jó. Ele insiste que Jó também está em pecado, nisso ele erra. E correto em relação a Deus no seu discurso. Um jovem irado. Veja essa referência. Vendo, pois, Eliú que já não havia resposta na boca daqueles 3 homens, a sua ira se acendeu. Embora fosse o mais jovem de todos, ele estava convencido de que poderia fazer melhor do que eles. Ele ficou irritado porque os 3 amigos mais velhos, com mais sabedoria, não conseguiram dar uma resposta à altura a Jó e se calaram. E talvez estivessem agora concordando já com o patriarca Jó. E isso então chateou muitíssimo este Eliú. Ninguém, irmãos, ele é jovem. Mas eu faço referência do apóstolo Paulo ao jovem pastor Timóteo. Ninguém despreze a tua mocidade, mas sê o exemplo dos fiéis, na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé, na pureza. Ele é jovem, mas, irmãos, ele é o mais que se aproxima de uma resposta adequada para o patriarca. Tá? Então, ninguém despreze a sua mocidade. Errou no tom, mas acertou mais do que os outros. A expressão "por que se justificava a si mesmo mais do que a Deus" deve ser entendida como sendo uma dedução. Isso é um equívoco. Eu não posso deduzir a respeito de como está a vida espiritual de alguém ou de ninguém. E não propriamente uma referência à atitude de Jó durante os debates. Então é uma coisa terrível deduzir algo como está a vida daquela pessoa, é julgar a pessoa. E Eliú vai no mesmo escopo, no mesmo erro do que os 3 primeiros amigos. O provável senso, irmãos, do hebraico é que Eliú percebe Jó como se fosse mais justo do que Deus. Segundo Eliú, quando Jó se apega à sua alegação de inocência, ele implica que sua justiça é superior a Deus. E Jó não fez isso. Eliú não pode tolerar Jó levantando uma suspeição sobre a justiça de Deus. Ele sente que deve defender a honra e o caráter de Deus contra a acusação falaciosa de Jó. Deus nunca deixou de revelar-se, mas às vezes escolhe ocultar-se. Olha que referência. Nisso, Eliú, ele é correto na sua fala. Antes, Deus fala 1 e 2 vezes, porém ninguém atenta para isso. Então Deus tem várias formas de falar. Nós é que temos que estar com os ouvidos atentos. Eliú tem razão em mostrar que o Senhor sempre se revelou na história. No entanto, por desconhecer os bastidores da aprovação de Jó, ele ignorava essa ausência de Deus sentida pelo patriarca. Eliú vai dizer, irmãos, que Deus ele fala quando nós estamos dormindo. Então ele faz a fala de Deus em situações pontuais. Irmãos, Deus fala quando ele quer, ele usa quem ele quer. Ele pode falar com você quando está dormindo, através de uma revelação. Ele pode usar um profeta. Ele pode usar as coisas naturais. Ele é Deus. A maneira que ele vai falar é também interessante, onde nós também vamos compreendê-lo. Nós vamos ver na Bíblia que Deus sempre falou. Com quem ele falou? Ele falou com Adão e Eva. E o que ele disse? Confrontou-os sobre o seu pecado. Deus falou com Noé, deu as orientações sobre a construção da arca. Deus falou com Abraão, mandou que ele seguisse a direção que ele lhe deu e prometeu abençoá-lo. Testou sua obediência ao mandar que sacrificasse seu filho. Permitiu a José que ele fosse para o Egito. A Moisés mandou que liderasse o povo para sair do Egito. Deu os 10 mandamentos. Arão e Miriam pronunciou julgamento sobre o conflito familiar. Josué prometeu estar com ele como havia
conquistado com Moisés. A Samuel, Deus escolheu para ser o seu porta-voz. A Isaías enviou pessoas com a sua mensagem. Ao profeta Jeremias encorajou a ser seu profeta. E ao profeta Ezequiel enviou a Israel para avisá-lo sobre o julgamento vindouro. Então nós vamos ver um Deus sempre falando. Um Deus que não é ausente. Nós já estudamos sobre a questão do deísmo. Tá? Nós queremos no teísmo. A presença de Deus está conosco. Eis que estou convosco todos os dias. Esse Eliú, ele fez igual ele faz, acusando a Jó de pecado. Ele também se aproximou de Bildade, humilhando a Jó. Veja o que ele diz no verso 7 do capítulo 34. Que homem há como Jó, que bebe a zombaria como água? São palavras terríveis, de severas acusações. E ele também fez igual ao Zofar. Pede mais sofrimento para Jó, ou pelo menos se aproxima disso. Tomara fosse Jó provado até o fim, porque ele respondeu como um homem de iniquidade. Então isso é terrível. Como o sofrimento nos atinge, irmãos? O sofrimento é útil. E quando ele é útil? Quando nós voltamos para Deus buscando compreensão, coragem e livramento. O sofrimento é útil quando fazemos importantes perguntas às coisas que não teríamos tempo para refletir em nossa rotina normal. O sofrimento é útil quando somos preparados por ele para nos identificar e controlar outras pessoas em sofrimento. Então você passou por uma experiência de sofrimento terrível, então Deus nos prepara para treinar, adestrar outras pessoas. Olha, irmão, eu já passei por isso e Deus me deu vitória. Vejam só que didática de Deus. O sofrimento é útil quando estamos prontos a aprender com Deus e digno de toda quando nós colocamos Deus digno de toda a confiança. O sofrimento é útil quando percebemos que podemos nos identificar com o sofrimento de Cristo na cruz por nós e como sofreu nosso Senhor. O sofrimento também é útil quando ficamos sensibilizados com tanto sofrimento neste mundo. Agora, o sofrimento é prejudicial quando endurecemos nosso coração e rejeitamos a Deus. Então, não se ganha nada. O sofrimento é prejudicial quando recusamos-nos a fazer muitas perguntas e deixamos de aprender muitas lições que podem ser úteis em nossa vida. O sofrimento também não é útil quando permitimos que ele nos torne egoístas e egocêntricos. Rejeitamos o auxílio que as pessoas podem dar. Vejam só que vaidade. Rejeitamos o fato de que Deus pode fazer com que surja algum bem da calamidade. Acusamos Deus de ser injusto e talvez influenciar outras pessoas a rejeitá-los e recusamos-nos a estar abertos a quaisquer mudanças em nossas vidas. Então, para esses propósitos, o sofrimento não é útil, é prejudicial. Uma falácia de Eliú, pois disse, de nada aproveita ao homem a comprazer-se em Deus. Jó, na verdade, nesse versículo, Jó nunca havia falado aquilo, apenas negar as vantagens terrestres visíveis na prática da religião. Presunção de Eliú. Vejam só isso. Mas um pouco de paciência e te mostrarei que ainda tenho argumentos a favor de Deus. Irmão, já vimos que Jó, ele era o maior da sua época. Então falar assim com o patriarca é de tamanha presunção e irreverência desse jovem. Eliú conclama Jó a confiar na sua sabedoria, no ensinamento que vai dar. É muita presunção de uma pessoa, não é verdade? Mas, como eu disse anteriormente, ele é o que mais acerta. O resgate. Guarda-te, pois, veja essa referência, pois de que a ira não induza a escarnecer, nem te desvie a grande quantia do resgate. A palavra resgate, expropriação, conciliação, satisfação, cobertura. O preço, irmãos, ou sacrifício que cobre o pecado. Eliú, chamando o sofrimento de Jó de preço a ser pago por causa dos seus pecados, contudo, só Cristo fez apropriação suficiente e o valor da mesma não pode ser pago em dinheiro. Está aí a referência de 1 Pedro 1,18. Nenhum esforço humano vale coisa alguma para obter essa apropriação. Irmãos, é no campo da espiritualidade, portanto, que o silêncio reveste-se de maior interesse, pois é inegável que ele promove o encontro com Deus. Para Eliú, Jó padecia de um orgulho pecaminoso que o impedia de escutar a voz de Deus. Dessa forma, é possível dizer que o Senhor estava calado, mesmo quando o seu silêncio falava bem alto. Eliú, irmãos, esse ponto é importantíssimo, irmãos. Eliú disse a Jó que Deus estava tentando responder, mas ele não estava ouvindo.
Foi nesse ponto que Eliú julgou a Deus de forma errada. Se Deus fosse obrigado a responder todas as nossas perguntas, nós não seríamos testados de forma adequada. E se Deus houvesse dito, Jó, Satanás vai testá-lo, ele vai afligi-lo, mas ao final você será curado e receberá tudo de volta. O maior teste de Jó não foi a dor, e sim o fato de não saber o motivo do seu sofrimento. Nossa maior luta pode ser a necessidade de confiarmos na bondade de Deus, mesmo não compreendendo por que a nossa vida está caminhando desta forma. Precisamos aprender a confiar em Deus, que é bom, e não na bondade da vida. De fato, talvez não seja verdade que Deus se cala totalmente. Talvez seja mais verdadeiro dizer que Deus fala de modo diferente e que a sua voz exige ouvidos mais atentos, corações mais disponíveis. Deus, soberano e justo, é um atributo de Deus que apresenta de forma corretíssima a Eliú qualidades que pertencem à natureza divina de que a constituem. Para muitos pregadores modernos, vejam que ponto delicado nós vamos entrar. Deus não passa de um carregador de malas cósmico, um serviçal a serviço do seu Senhor que tem atuação semelhante ao gênio da lâmpada. Ele está pronto a atender todo e qualquer pedido que lhe seja feito. É aquelas igrejas neopentecostais que colocam Deus e falam assim, eu determino a cura, eu determino isso. E Deus tem que fazer o que está sendo determinado. E se não se cumpre, é porque a pessoa não tem fé. A figura de um Deus de amor, santo, diante de quem estamos em pecado, em necessidade de salvação, é obscurecida ou até mesmo negada. É exatamente essa ideia que Eliú demonstra querer combater. Não estaria já atentando contra esse importante conceito quando parecia querer nivelar-se ao seu Criador? Eliú mostra que é a criatura que depende do Criador e não o Criador da criatura. Essas são verdades de Eliú. 35:6. Se pecares, que efetuarás contra ele? Agora Eliú, ele vai cometer um equívoco. Eliú cria que Deus está tão distanciado de nós que os nossos pecados ou retidão não têm efeito sobre ele. Mentira! A concepção de Eliú é errônea. A Bíblia revela que Deus sente emoções. Ele pode sentir mágoa quando o ser humano rejeita o seu amor, quando lhe desobedecem e pecam. Ele sente profundo pesar. O Espírito, ele sente ciúmes. Quando, porém, o povo de Deus com fidelidade o segue, em amor, obediência e lealdade, ele muito se agrada. Eu deixo então essa pergunta para você. Deus tem se agradado de nós? No capítulo 37, para nós encerrarmos, continuando sua descrição das forças da natureza que revela o imenso poder de Deus, Eliú cita a neve e o gelo, que paralisam as atividades tanto dos animais como dos homens, sobre as quais o homem não exercita controle, e as nuvens que servem como instrumento da providência divina nos seus efeitos sobre a vida. Os atos de Deus são acima da compreensão do homem, e por isso o seu entendimento deve revestir-se de humildade, temor e reverência, para que possa assimilar a revelação de Deus. Nesse capítulo 37, leia aí com seu exemplar bíblico. Eliú fala acerca de Deus de forma muito maravilhosa e sábia. A pedagogia de Deus. Eliú agora demonstra o valor pedagógico do sofrimento. Ele estava convencido que Jó estava sendo disciplinado pelos pecados anteriormente cometidos. Alguém vai entrar nessa fala aí, chamando a atenção para a maldição hereditária, que é uma verdadeira heresia. Não há dúvidas de que Jó foi moído pelo sofrimento, mas é inegável que ele cresceu por meio dele. Então, o sofrimento permite isso, é pedagógico. As Escrituras, irmãos, nos dizem para suportar por um pouco, porque a dor que experimentamos agora não pode ser comparada com as glórias reservadas para nós no futuro. Está aí essa referência. Irmãos, lembra da igreja de Laodiceia, que não é frio nem quente? Veja o versículo 18 do capítulo 3. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças. Essa igreja batia no peito e dizia, rico estou e de nada tenho falta. Que ouro provado no fogo é esse que o Senhor diz para aquela igreja comprar? São provações. Eles precisavam ser experimentados. É muito bom nadar na bênção, mas as provações e as tentações nos promovem a um patamar maior diante de Deus. Todo cristão
que vive a fé cristã autêntica compartilha a experiência de Jó. Os santos, assim como Jó, buscam em Deus a razão pela qual ele permite que o sofrimento aconteça. Os incrédulos não admitem que um Deus bom e soberano compartilhe com o sofrimento humano. Veja o exemplo de Cristo. O exemplo maior de sofrimento. Em tudo foi tentado, mas sem pecado. Amado, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse. 37. Olha essa referência, 21 e 24. Eliú conclui o seu discurso com tremenda verdade de que a fé em Deus é muito mais importante que o desejo que Jó tinha de uma explicação para o seu sofrimento. Ele chegou bem perto de ajudar a Jó, porém tomou o caminho errado. Que Deus em Cristo nos abençoe nesse próximo encontro, se Deus assim permitir. Lembrando, a Escola Dominical é a igreja reunida, ensinando enquanto evangeliza e evangelizando enquanto ensina. Amém.